És minha força, meu pastor, pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmada em teu grande amor, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmado em teu grande amor. Firmado em teu grande amor. Firmado em teu grande amor. Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmado em teu grande amor. És fortaleza sobre os problemas, a paz. Deus soberano, tu és presença que satisfaz. Poder que se aperfeiçoará na fraqueza de quem sou, um ser humano tão pecador. Pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmado em teu grande amor. Agora posso entender que tudo vem de ti. Só resta-me confiar e seguir. Teu reino buscarei com fé, justiça e teu querer, e me sustentarás com poder. Pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor, pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmada em teu grande amor. Pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmado em teu grande amor. Firmado em teu grande amor. Firmado em teu grande amor. Tentei andar só,
por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. És fortaleza sobre os problemas, a paz. Deus soberano, tu és presença que satisfaz. Poder que se aperfeiçoará na fraqueza de quem sou, um ser humano tão pecador. Pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Agora posso entender que tudo vem de ti. Só resta me confiar e seguir. Teu reino buscarei com fé, justiça e teu querer, e me sustentarás com poder. Pois quando fraco, Forte sou, és minha força, meu pastor. pastor. E se comigo estás, Seguro vou, firmado em teu grande amor. Pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Firmado em teu grande amor. Oh, firmado em teu grande amor. Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. És fortaleza sobre os problemas, a paz. Deus soberano, tu és presença que satisfaz. Poder que se aperfeiçoará na fraqueza de quem sou, um ser humano tão pecador. Pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor.
comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Agora posso entender que tudo vem de ti. Só resta-me confiar e seguir. Teu reino buscarei com fé, justiça e teu querer, e me sustentarás com poder. Pois quando fraco, Forte sou, és minha força, meu pastor. pastor. E se comigo estás, Seguro vou, firmada em teu grande amor. Pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. firmada em teu grande amor. Oh, firmada em teu grande amor. Tentei andar só, por minhas forças caí, feri. Boa noite a todos. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo repete várias vezes a palavra que Deus é o nosso refúgio, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E diz assim, o versículo 2, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne. Muitos têm visto e têm sentido que essa pandemia é justamente isso, é um transtorno na terra, é um momento onde há incerteza, onde há medo, onde há insegurança para muitas pessoas. Mas o salmista lembra aqui que Deus é o nosso refúgio e nele nós devemos confiar e devemos nos aquietar sabendo que Ele é Deus. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos nesse dia prestando culto a Deus, exaltando Ele. Então se coloque em pé e vamos cantar mais uma vez que Ele é exaltado, o Rei é exaltado e nós louvamos a Ele. O Senhor controlador, Pai, o Senhor que não perdeu o controle de nada do que está acontecendo, do que tem acontecido. E por isso nós estamos aqui te exaltando, a Deus, te exaltamos o Teu nome, que é Santo, 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 o Senhor que é o único, ó Pai. E pedimos que o Senhor esteja nos abençoando e nos auxiliando, ó Deus, a prestarmos o culto devido ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando o livro de Gálatas e hoje nós veremos o final do capítulo 5, né? No capítulo 5, versículo 25, diz assim que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que é que aquele que anda no Espírito, aquele que tem o Espírito deve ser, quem ele deve refletir? Esse cântico diz assim que eu jamais serei o mesmo, a porta fechei e eu não volto atrás. A minha carreira eu completarei e eu jamais serei o mesmo. Aquelas coisas, as coisas da carne, as coisas antigas, o passado, ele deve ser deixado para trás para que a nossa carreira seja completada. Então vamos cantar pensando que o Espírito, assim como Cristo foi crucificado, a nossa carne, os nossos pecados, o nosso antigo eu deve ser crucificado e deixado para trás, e nós então passarmos a andar e a vivermos no Espírito.
colocamos na Tua presença, ó Pai, neste momento, ó Deus. E realmente, ó Pai, nós reconhecemos que nós somos pecadores, ó Deus, que somos falhos, ó Deus. Mas também nós temos a convicção, ó Pai, de que um dia o Senhor nos escolheu, nos chamou para o Senhor, ó Deus. Mas mesmo assim ainda nós falhamos, ó Deus, nós temos cometido pecados, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, ó Deus. E que realmente possamos buscar mais o Senhor, estar mais próximos do Senhor. Que a nossa carreira possa ser completa, ó Pai, pelo Senhor e no dia certo, ó Deus. Obrigado por esse momento, ó Pai, que podemos louvar o Teu nome, ó Deus. Na certeza, ó Pai, de que o Senhor nos ouve e nos perdoa, ó Pai, mesmo nós sendo imperfeitos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mas, ainda assim, aceitando o sacrifício de Jesus e sendo renovados e andando no Espírito, muitas vezes nós acabamos caindo, pecando novamente. Esse hino diz que Deus é o nosso castelo forte. Isso significa que Ele é o nosso refúgio, é Ele quem nos defende. Ele é a nossa espada, Ele é o nosso escudo. E Ele sim, nós não somos capazes de por nós mesmos vencermos a força ou a fúria de Satanás, né? Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Só que, então esse hino nos lembra que nós não estamos sozinhos, mas sozinhos nós estaríamos perdidos. Então nós não somos vencidos por esse mal que nos persegue, por Satanás que nos persegue, ou nós não somos vencidos pelas tribulações que nos abalam no dia a dia, porque nós estamos em Cristo. E por mais que tudo nessa terra seja frustrado aos nossos olhos, conforme os nossos planos, por mais que percamos tudo, por mais que nada do que nós planejamos ou sonhamos seja realmente feito ou estabelecido, ainda assim, quando nós estamos em Cristo, nós teremos vitória com Ele reinaremos. Conforme
o desejo do nosso coração e que se tudo aqui se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Os irmãos podem se sentar? Graça e paz a todos. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez e para estudar sobre esse Deus que nos ajuda em todas as batalhas. E quando nós olhamos para a Epístola de Paulo aos Gálatas, o que nós vemos é isso. Em meio às nossas falhas, até mesmo nossos desejos humanos em tentar condicionar Deus àquilo que nos traz prazer, aos nossos achismos, como foi o caso dos judaizantes que estavam inseridos nas igrejas da Galácia, o que nós vemos é um Deus comprometido com Ele mesmo e com a sua igreja. E em todo tempo Deus vai trazer, sim, meios para que nós possamos voltar ao Evangelho verdadeiro, como Paulo tem anunciado. Uma das coisas que nós temos visto até então, nesses últimos capítulos, nesses últimos estudos, é justamente a ideia que nós somos libertos tanto da lei, do pecado, aquilo que nos escravizava, aquilo que nos condenava, Cristo nos libertou para a liberdade. E dentro dessa visão da liberdade que fomos trazidos agora, Paulo, ele de uma forma prática, como já temos anunciado, ele passa a trabalhar aquilo que nós temos com Cristo, ou aquilo que nós passamos, ou como devemos viver, já que esse Cristo habita em nós. Até mesmo para as crianças que estão nas nossas casas, eu gostaria que vocês pudessem tentar ilustrar isso. O texto de hoje fala de uma batalha que existe dentro de nós, de uma guerra que existe dentro de nós. Duas naturezas, uma carnal, uma pecaminosa, que ela vai sempre ter a tendência a fazer aquilo que é errado, aquilo que é o pecado. Mas como bem falado e cantamos, nós temos agora o Espírito dentro de nós e que nós já não somos os mesmos se Ele habita em nós. Então eu queria que vocês ilustrassem isso. Aquilo que faz parte do pecado, aquilo que faz parte da nossa natureza pecaminosa e aquilo que faz parte do Espírito de Deus, como que Ele age em nossas vidas, tirando esses pecados e transformando o nosso ser. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós veremos hoje até o verso 21. Das concupiscências da carne. A ordem de andar no Espírito é justamente porque nós somos libertos, somos herdeiros. Nós agora temos esse Deus que nos traz liberdade para andar segundo Ele. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração? Deus, louvamos ao Senhor por estarmos aqui como a Tua igreja, como o Teu corpo, como o Teu povo. E Deus, o Senhor sabe a luta que nós temos todos os dias, não com aquilo que está fora de nós, mas por aquilo que está dentro de nós. E por isso nós rogamos que o Senhor possa nos orientar, através do Seu Santo Espírito, nos fazendo entender a Tua palavra e nos ajudando a viver segundo o Teu Espírito que habita em nós. Por isso nós precisamos, ó Deus, dependemos que o Teu Espírito haja de forma graciosa em nosso ser, nos ajudando a compreender e a praticar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E eu impresso, na verdade, a parte do meu tema de uma frase de Tim Keller, que ele diz: crescemos à medida que lutamos. E nesse sentido que Paulo está nos chamando é uma luta. Tanto é que ele diz que a carne milita contra o Espírito. Há uma batalha direta e significativa dentro de nós todos os dias. Às vezes o nosso grande erro é pensar que o mal está fora e que ele vai entrar em nós,
ou que nós esperamos sempre um ataque inimigo de fora, externo. Mas lembremos que todo pecado, na verdade, ele surge de dentro de nós, do nosso coração. E que, como João diz, os nossos olhos fazem que o desejo se torne um desejo, um super desejo de nós, que nós caímos. Mas tudo começa de dentro. E às vezes o nosso grande erro é tentar colocar como o culpado nessa batalha o mundo, Satanás. E de fato, tudo isso coopera. Mas uma coisa que Paulo agora ele chama a nossa atenção é quanto àquilo que há em nós, dentro de nós. E é por isso que eu queria num primeiro momento mostrar que nós crescemos à medida que lutamos, entendendo que há uma batalha real, que acontece a todo instante. Paulo diz que a nossa carne não é contra carne e sangue, mas é contra os principados. Há um poder espiritual que está batalhando nas hostes celestes, mas também há algo dentro de nós. E é por isso que o verso 17 diz, porque a carne ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Essa ideia de militar justamente traz a ideia das tensões de batalhas, de guerras. E é bem possível que Paulo nesse momento ele está olhando para aquelas ordens de soldados partindo para lutar contra outros impérios. E essa milícia que se reúne agora, ela fica naquele período de tensão, esperando que um lado ou outro comece a batalha e comece então assim uma guerra. E ele está lembrando que existe justamente dois mundos dentro de nós, se assim podemos dizer. Na verdade, uma natureza que é nossa, carnal, relacionada ao nosso pecado, que nós já nascemos com ela, e ela está presente em nossas vidas ainda, e há uma nova natureza para aqueles que nasceram em Cristo. Mas quando nós pensamos nessa nova natureza, é importante nós lembrarmos que existem dois extremos aqui. Duas coisas que não têm, de forma alguma, possibilidade de se unirem, que é a vida com o Espírito e a vida na carne, ou a vida na natureza pecaminosa, ou nas ações pecaminosas. O pastor Milton Hinckley dizia que a nossa natureza é como, por exemplo, de um porco. E um porco você pode, por exemplo, tirar ele do chiqueiro, dar um belo de um banho, perfumá-lo, maquiá-lo, colocar uma corrente, uma coleira e andar como seu animal de estimação. E pode até, por algumas razões ou por alguns momentos, domesticá-lo dessa forma. Mas o fato é que se ele tiver uma oportunidade, se ele ver uma poça de lama, por natureza, ele abandona aquela vida dentro de casa e ele vai para a lama, porque a sua natureza é pecaminosa. John Stott diz que, por outro lado, a nossa natureza não é a natureza do porco, já que nós nascemos do Espírito. Se fôssemos pensar em animais, nós poderíamos ser comparados à ovelha, que busca sim a pureza, a santidade, a limpeza. E dentro dessa esfera, então, a qual nós temos uma luta constante e diária, nós poderíamos perceber ou tentar entender como se, por um momento, um reino invadisse o Brasil e desse por completo a nossa derrota. Mas algumas localidades mais distantes ainda houvesse uma resistência de brasileiros tentando expulsar aquilo que não tem mais como vencer. E nesse sentido, o que ele está nos trazendo justamente é essa ideia. Nós que nascemos de novo fomos conquistados por um novo rei, que não é mais o nosso eu, não é a nossa própria vontade, a nossa carne. Nós somos conquistados agora por um Deus poderoso, aquele que é o nosso refúgio, como nós falamos. E agora o que nós devemos lembrar é que esse rei domina sobre a nossa vida. Mas também é fácil lembrar que existem algumas partes de nós que ainda há resistência contra essa natureza divina, que é a nossa natureza pecaminosa. Quando nós pensamos um pouco na história, a gente lembra, por exemplo, do dia D, quando os aliados invadem a Normandia em 6 de junho de 1944, e os historiadores dizem ali que ali foi o momento que o Império Nazista caiu. Mas é interessante perceber que passou-se mais ou menos um ano e alguma coisa, em 1945, de fato, que a guerra termina, que ela cessa. Mas por que desse período de um ano eles dizem que já acabou a guerra? É porque não tinha mais como refrear a entrada dos aliados. A Alemanha estava demonstrando de várias vezes, ou de várias formas, que ela não tinha mais condições de manter a guerra financeiramente, belicamente, soldados, enfim. E havia um grande número de pessoas aliadas que estavam destruindo o seu império. E nesse sentido que nós, de uma forma ainda muito maior e soberana, é o que Deus faz em nós. Deus já entrou na nossa vida. Mas ainda aqui nesse mundo nós temos uma luta constante, e essa luta é justamente para a nossa santificação. Essa luta mostra que o Espírito Santo destronou do nosso coração o nosso ego, o nosso eu, o nosso controle. Tanto é que no final do verso 17 diz que isso está relacionado ao nosso
querer. Então não é aquilo que está fora de nós. Dentro de nós há uma resistência pecaminosa. E qual que é a intenção do Espírito Santo? É nos conformar à imagem do seu Filho, o Filho Cristo, o Filho de Deus, a qual nós somos chamados a viver dessa forma. Observe algumas coisas, por exemplo, quando Timothy Keller diz: o principal problema que o nosso coração tem não é tanto o desejo por coisas ruins, mas os nossos super desejos por coisas boas. Quando uma coisa boa se converte em nosso Deus, ele cria super desejos. Keller está lembrando que por um momento a gente pode até fazer uma diferenciação daquilo que é pecaminoso, aquilo que é mal, imoral. Mas ele fala, não é apenas isso que nos afasta dessa vida constante com Deus, dessa luta interna. Ele está falando que coisas simples do nosso dia a dia, que são boas, podem sim por um momento, pelo nosso desejo extremo por aquilo, se tornar um Deus. E nós pensamos em coisas básicas, como o trabalho. E tem pessoas que veem o trabalho como uma coisa boa. E é uma coisa boa, é uma dádiva de Deus. Mas a partir do momento que todas as suas forças são colocadas no trabalho, seu tempo, sua devoção, a sua vida como um todo, e Deus fica em segundo plano, essa coisa boa por um momento se tornou um super desejo. A tua vontade de crescer, mas Deus não está nessa vontade de crescer, incluído no seu projeto. Está naquilo que você busca pessoalmente. E isso se torna um Deus, e isso, na verdade, também faz parte desse mal, do nosso ego. E é por isso que ele continua lembrando, bom, como que nós podemos, então, vencer a nossa carne? O que é essa batalha? Contra quem que nós batalhamos? Bom, lembremos que é contra nós mesmos. William Hendrickson diz que essa batalha pode diferenciar 3 grupos distintos de pessoas. O primeiro grupo são daqueles que são libertinos. Eles agem em relação ao mal, e o mal é uma coisa normal para eles, porque as inclinações são naturais, não há uma guerra interna dentro deles. O outro grupo chama-se grupo de legalistas. Eles dizem que, nesse caso, eles confiam em si mesmos, como se eles conseguissem por si só vencer esse conflito. E o último grupo, então, se refere aos crentes que experimentam sim um conflito agonizante a todo momento, todos os dias, e na verdade ele alcança a vitória, mas não pelos seus meios, mas pelo Espírito que neles habita. E eu espero que você faça parte desse último grupo, que você não confie em si, mas confie naquele que capacita você a triunfar. Os versos 18 ao verso 21, Paulo ele descreve algumas obras da carne. É interessante a diferenciação que Paulo já faz. Nós não entraremos no verso 22, mas Paulo, se referindo à carne, ele fala assim que isso são obras. E quando nós referimos ao Espírito, é o fruto, o resultado da ação do Espírito Santo em nós, a habitação do Espírito Santo em nós. É interessante essa reflexão porque quando nós vimos já estudando sobre as obras de justiça, o mérito humano é aquilo que nós fazemos. E o que Paulo agora traz nessa diferenciação é mostrar que as obras fazem parte de nós, da nossa carne, daquilo que nós tentamos fazer, o nosso desejo, a nossa inclinação. E geralmente os teólogos têm dividido esse período, ou esse momento, em 3 ou 4 ou até 5 partes. E eu vou usar a ideia de 4 partes. E essas 4 partes estão relacionadas a algumas áreas da nossa vida. A primeira área, observando o verso 19, ele lembra que as obras da carne não são apenas algumas coisas ocultas, que nós pensamos apenas. Mas geralmente as obras da carne, elas fazem parte do nosso pensamento, mas elas se aplicam em atos. E ele usa 3 palavras para demonstrar essa área sexual da nossa vida que a carne age. Ele fala tanto da prostituição, impureza e a lascívia. E quando nós olhamos para esse primeiro momento dessas coisas que se tornam visíveis, se a gente pensar na palavra prostituição, o significado dela é aquilo que se refere ao amor que é comprado ou vendido. E para nós a ideia de prostituição é muito clara. Nesse momento de pandemia, por exemplo, as casas de prostituição não foram fechadas. Mas é interessante pensar que nessa ideia de troca, a palavra de Deus, ou a tradução mais correta, nem seria prostituição. É a palavra chamada porneia, qual nós conhecemos por pornografia. E essa palavra pornografia ela não se limita apenas à prostituição como algo imoral que Deus detesta, que Deus não aceita.
Mas a pornografia, ela abrange, ela abre um leque de uma série de situações relacionadas à nossa sexualidade. E entre elas nós temos, por exemplo, o adultério, que é a ação ou a relação sexual fora do matrimônio, fora do casamento. Temos a fornicação, que é o relacionamento sexual. Geralmente a gente vê os jovens, os adolescentes cometendo esse tipo de pecado, que é antes do casamento. Então um é no casamento, o outro é fora do casamento. Temos também o incesto, a masturbação, o homossexualismo, ou seja, há uma situação que mostra a imoralidade do homem ao seu extremo. Coisas que você não faz apenas com outra pessoa, mas faz sozinho, faz no íntimo. E quando nós pensamos na questão da própria letra da lei, quanto ao adultério, por exemplo, lembramos que não é apenas a ação, mas é aquilo que move a ação. E é por isso que, quando nós olhamos para a nossa vida, a porneia ou a pornografia está inserida em todos os ambientes. Você vê a questão da pornografia, seja num comercial, você vê a pornografia em esportes, você vai ver geralmente nas lutas de MMA ou de boxe, aquelas mulheres com a plaquinha de round quase peladas ou seminuas ou com roupas muito apertadas. Você vê os filmes mostrando relações sexuais explícitas, e não apenas filmes, novelas, séries. Tudo isso mostrando justamente aquilo que está no íntimo do homem, que move o homem. E eu digo homem, homem e mulher. Aquilo que mexe lá dentro, e não apenas essas questões. Se antigamente o pecado da pornografia estava relacionado a revistas pornográficas, hoje está em todos os lugares. Nós vemos, por exemplo, nas ideologias, nas revistas, nos smartphones, na moda. E a moda é tendenciosa. E ela age na vida de homens e mulheres justamente para aplicar a sexualidade como uma forma de ganho. E até mesmo de expressar isso. E eu falo pela manhã, hoje já não existe mais roupa infantil. Porque a roupa infantil nada mais é do que a roupa de um adulto transformada ou diminuída para um ser pequeno. As roupas coladas, aquilo que demonstra as curvas, continua da mesma forma. E é por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e observar, principalmente no tempo de pandemia, que isso é um prato cheio para a nossa carnalidade, porque nós estamos mais tempo observando propagandas, esportes, filmes, novelas, internet, e isso entra como um carro descontrolado dentro de nós. Para nós termos uma ideia, a revista Ultimato publicou no último dia 19 agora, uma reportagem, um artigo falando que o número de usuários de visitas a sites pornográficos cresceu com o coronavírus. E às vezes nós pensamos nisso só apenas no público adulto. Mas nesse artigo diz que aqueles que visitam regularmente esses sites pornográficos, a maioria deles tem menos de 10 anos. Pelo menos de 10, um é uma criança. Desses, os adolescentes entre 13 e 17 anos também admitem pelo menos uma vez por semana ter acesso a esses sites. Mas pare e pensa, os nossos adolescentes, os nossos jovens não têm apenas a visita ao site, eles publicam e republicam isso nos seus meios. Ao mesmo tempo percebemos que isso cresce de uma forma desenfreada. E por que tudo isso? É porque o desejo da carne está à mostra. E é isso que nós, como vemos no verso 17, a nossa natureza pecaminosa, ela deseja. E é por isso que sim, há uma batalha que nós lutamos contra ela. Para termos uma ideia também, é conhecido dos irmãos, é só abrir o seu portal de notícias, a revista Veja publicou recentemente que as crianças e adolescentes, há uma estimativa que 32%, haverá 32% de aumento entre os casos de abuso infantil, dentro das suas próprias casas. Tudo isso é uma crescente. E é por isso que ele lembra, a prostituição é algo que é obra da carne. E nós precisamos identificar e fugir dela. Fala também da impureza, e essa impureza está relacionada à impureza moral, à impureza sexual. E isso inclui então, não apenas o ato, mas como eu disse, as palavras, os pensamentos, as palavras maliciosas, as piadinhas. Tudo isso tem relacionado com a impureza, as intenções do coração. E esse termo, na verdade, ele é utilizado justamente como se fosse uma ferida com pus, que há uma infecção que precisa ser espremida. E é por isso que quando nós olhamos para a impureza da nossa alma, nós precisamos ver que não é apenas aquilo que está externo, mas algumas coisas têm que ser espremidas na nossa vida para que haja uma santidade do nosso ser. E ele continua nesse mesmo grupo, uma outra palavra importante, que é lascívia.
O nosso dicionário de Strong's diz que lascívia significa luxúria desenfreada, excesso licencioso, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, desaforo, insolência. Ou seja, é aquilo que leva à devassidão. E é aquilo que, por exemplo, no tempo de Paulo era muito comum. Roma, na verdade, era conhecida como uma capital totalmente depravada. Imperadores viviam a sua homossexualidade. A cidade como um todo, ela tinha uma espécie de um carnaval, uma semana de festividades, que eles se prostituíam entre eles na rua. E tudo isso fazia com que Paulo falasse assim, olha, essa vida, essa lascívia, essa luxúria desenfreada, isso faz parte do comportamento carnal e não daquele que tem o novo nascimento. E isso mostra que às vezes nós olhamos para essas situações e elas já não nos chocam mais. E a questão aqui da lascívia é justamente isso, é aquilo que nós vemos de imoralidade e que nos choca. De repente, para alguns, ainda, eu espero que para você, se você teve acesso, por exemplo, a algumas fotos do Queer Museu, algumas coisas são chocantes. Não apenas o homem pelado entre as crianças, essa é uma das situações, mas tudo aqueles rituais que aconteciam para demonstrar a pureza ou a questão mais humana e natural do homem e da mulher. Nitidamente a lascívia ali. E diante da humanidade de hoje, que isso é visto como cultura. Não choca mais. Tanto é que as aberrações que nós vemos de programas televisivos, como o BBB, por exemplo, é algo natural. Passa-se mais de 21 anos de edições e todo ano se repete. Então nós percebemos que temos vivido um período assim. E para quem participa do carnaval, no nosso caso, vai ver isso de uma forma muito clara. Precisamos lembrar, como o Tiago Rosa diz, que toda essa lascívia, na verdade, é aquilo que está em demasia. É a sexualidade em demasia. E essa sexualidade é aquilo que atinge justamente o nosso pudor, tanto no vestir quanto no falar. E isso abre uma brecha para nós olharmos até mesmo a nossa vida. Aquilo que nós somos de relacionamentos sociais. Como nós temos postado as nossas fotos? Qual a intenção de postar uma foto? O que esperamos em postar uma foto? E às vezes o que nós queremos é que as pessoas possam olhar para nós e ver um lado mais bonito que realmente somos. Às vezes nós queremos provocar a sexualidade do outro, e esse é um grande erro. Mas continuando, Paulo também fala de outra área, a religiosidade. Essa área da religião, por um momento é muito claro para nós, e a gente vai falar assim, isso nós fugimos, porque é idolatria. E idolatria de uma forma muito simples é adorar uma imagem, uma escultura ou alguma coisa que não é Deus. Mas perceba como a idolatria ela rompe essa ideia apenas de uma imagem de escultura. A idolatria é tudo aquilo que você troca no lugar da pessoa de Deus. E quando nós pensamos, por exemplo, no mundo pagão ou nos nossos dias, Deus pode ser qualquer coisa. De repente você pode amar tanto a sua esposa ou seu esposo, e você diz, qual o problema disso? Isso é uma bênção, e de fato é. Mas se o seu amor ao seu cônjuge sobrepassa o amor ou o cuidado para com Deus, o seu cônjuge é um Deus. Ou seus filhos. Ou de repente a gente falou de dinheiro antes, que trabalhar é bom? Sim. Mas se o teu trabalho é em demasia e você não tem um tempo para a sua família, para Deus, Ele sim se tornou um Deus para você. E é por isso que nós somos chamados a observar que a idolatria sim é uma obra da carne. Às vezes nós fazemos o que fazemos para sermos reconhecidos, para sermos vistos. Amamos mais as obras de Deus do que o próprio Deus. Isso é idolatria. Mas nesse contexto, Paulo está juntando tanto a idolatria quanto a feitiçaria. E a palavra feitiçaria aqui é farmaqueia, a farmácia conhecida dos nossos dias. Claro que não tem nenhum relacionamento com a farmácia de hoje. Mas é justamente a utilização de poções mágicas, de ervas, de pós milagrosos, que de alguma forma usavam da magia para mostrar que aquela era uma religião a ser seguida, ou justamente para utilizar da religião com a magia, com a forma como meio de se aproximar ainda mais de Deus. Nós vemos no Antigo Egito, quando Moisés demonstrou o poder de Deus diante de Faraó, que os magos do Egito também utilizavam das suas magias. E dentro dessas magias nós podemos até mesmo perceber que algumas coisas, até nos dias de hoje, servem como um amuleto para Deus. Dentro da idolatria nos dias de hoje nós temos, para você ser liberto, você tem que passar por um corredor de sal grosso, por exemplo. Não é um pó mágico, mas existe uma coisa da farmácia, vamos assim dizer, que é
associado à religião. E por isso nós precisamos lembrar que nós precisamos também, na parte da nossa vida religiosa, observar se o que está movendo a nossa adoração, se é a carne ou se é o Espírito Santo. Ele continua também lembrando dos nossos relacionamentos que são atingidos pela nossa carne. E ele cita uma série de palavras: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E quando nós lembramos um pouquinho dessas palavras, de uma forma muito rápida, a inimizade é justamente aquela que provoca ou afronta o outro. É aquele que, na verdade, geralmente tem um sentimento, uma mágoa com o outro, e ele não está desejoso de nutrir uma amizade. O que ele quer é justamente o contrário, ele quer rompimento. Ele fala também da porfia. A porfia é aquela que promove contenda, disputa ou discussão. Na minha infância, na minha adolescência, eu tinha muito daquelas briguinhas no final da aula. E às vezes tinha dois meninos, dois galinhos, estavam preparados para brigar e eles ficavam naquela, quem que vai começar? E ficavam, na linguagem catarinense, né, se indicando, se provocando um ao outro. E às vezes, para começar de fato uma briga, tinha alguém que cometia essa porfia, essa contenda. O que ele fazia? Ele ia entre os dois, colocava a mão entre os dois e falava assim: olha, quem é mais homem, gospe aqui. E obviamente, na hora que alguém cuspia, ele tirava a mão para que eles fossem atingidos. E aquilo fosse uma provocação para que entrasse então no braço. A ideia de porfia é aquele que está sempre tentando puxar o tapete, tentando uma vantagem. É aquele que, na verdade, está sempre provocando os meios para que haja sempre confusão. Também lembra de ciúme. E ciúme é aquilo que energiza o nosso ego, é aquilo que contamina o nosso ego para que tudo seja nosso. Então, se eu ver a minha esposa conversando com outra pessoa, eu já fico irado, porque eu não posso dividir a minha esposa com outra pessoa. Eu não consigo conceber, de repente, ela conversar com outro homem. Tudo isso, na verdade, mostra as situações doentias da nossa alma, das nossas emoções. E, de fato, em algumas situações, o ciúme é doentio e precisa ser controlado. Fala também da ira. A ira, quando eu falei hoje pela manhã, me veio logo à mente aquele desenho chamado Divertidamente, aquele filme, e que dentro do cérebro humano lá tem as vontades, alegria, medo, nojo e tenho raiva. É interessante quando eles estão vivendo aquelas situações, esse momento que é hora da raiva agir. E ele ferve mesmo, sai fogo pela cabeça. E ele vai lá e age de forma grosseira para brigar mesmo. A ideia de raiva justamente é o excesso de ira, de explosão daquele sentimento que ele não consegue controlar. É o pavio que é curto mesmo. E isso está mostrando o que nós somos carnalmente. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida para apaziguar o nosso coração, para nos dar paciência e domínio próprio, nós explodimos. E daí nós começamos a perguntar: bom, quem que age na minha vida quando eu explodo mesmo? Será que estou agindo pela minha carne ou pelo Espírito de Deus? A ira leva, por exemplo, à violência. Em números de pandemia, por exemplo, no estado de São Paulo, teve um aumento de 44% de violência contra a mulher nesse período. Quando nós pensamos a nível mundial, a ONU já demonstra que em algumas partes da África a violência entre parceiros é uma realidade entre 65% das mulheres. Isso é um número muito alto. E ao mesmo tempo demonstra justamente a natureza pecaminosa, onde nós precisamos clamar para que Deus refreie esse pecado. Não apenas em nossa vida, mas no mundo também. Ele lembra também de outras palavras, ele fala da discórdia. É o conflito, a luta, é aquele que busca benefícios pessoais, é aquele que dificulta promover amizades. Fala de dissensões, a dissensão tem uma ideia de rebelião, de motim. É aquela ideia parecida com uma panelinha, com uma facção também que se mistura um pouco. É aquele negócio que começa um grupo e começa aos poucos, como um fermento, contaminar outros e começar a criar situações entre duas partes, como era, por exemplo, os judaizantes no período de Paulo, nas igrejas da Galácia. Fala assim: olha, Paulo não é bem isso. Paulo está ensinando algumas coisas. E começaram a fazer um motim, uma dissensão. Ligado com isso, ou parecido com isso, estão as facções. As facções têm no primeiro momento uma ideia de grupinhos e panelinhas, mas esse contexto está relacionado também a heresias. As heresias que surgiam num momento, num grupo da igreja, em que aquilo era
aos poucos também disseminado. Tudo isso mostra que o coração do homem nunca está para ligar ou para unir a igreja, mas sempre para dividir relacionamentos, colocar um contra o outro. E assim como também ele coloca por último a inveja. E a inveja justamente é o desejar daquilo que o outro possui, ou se entristecer porque ele possui aquilo, ou em outros momentos é fazer o possível para privar aquela pessoa de usufruir aquilo que ela tem. E às vezes nós podemos sim, de uma forma muito simples, por inveja, fazer com que o outro tenha peso em usar aquilo que Deus concedeu a ele. Por inveja eu tento de alguma forma manipular para que ele sinta pesado. E por isso a inveja sim é um problema de relacionamento que demonstra o quanto a nossa carne está inserida em nós. Mas há mais uma coisa, ele fala também das glutonarias e bebedices. A ideia de bebida e comida. E a pergunta, qual o problema em comer e beber? A princípio, nenhum. E o perigo aqui, o pecado nessas duas palavras está relacionado ao excesso, tanto da bebida alcoólica, propriamente dito, e das glutonarias. Então, geralmente o que nós associamos como algo maléfico e pecaminoso é as bebedices, ou as bebedeiras, quando há um consumo de algo que nós vemos justamente algumas pessoas sendo levando a cometer outros erros devido ao consumo alcoólico. Mas quando nós pensamos também na questão da comida, nós esquecemos que tanto beber em demasia é pecado, como comer em demasia é pecado. E às vezes queremos fazer a divisão, não, o cara bebeu, ele é mais pecador do que eu. Obviamente que as consequências do seu beber podem ser sim de fato piores. Mas diante de Deus eu estou falando assim, o Paulo está nos lembrando que tanto um quanto o outro é pecado. E quando nós trazemos isso para aquele mundo greco-romano, as bebedeiras e as glutonarias estavam relacionadas às orgias, que era justamente aquele momento em que as pessoas comiam e perdiam a noção daquilo que estavam comendo, do quanto estavam bebendo e perdiam a noção de tudo. E daí sim, você vê tanta questão da sexualidade aflorada naquelas festas, porque ninguém mais tinha noção ou controle de si mesmo. E o que Paulo está trazendo, meus irmãos, quanto tudo isso, ele fala, bom, não apenas essas coisas, são apenas algumas, mas coisas semelhantes a estas. E Paulo está lembrando, isso não é algo novo para vocês, porque eu já falei sobre isso. Quanto a essas coisas que eu declaro para vocês, como outrora já preveni vocês. Aqueles que praticam isso não herdarão o reino de Deus. E a pergunta para nós, bom, se temos praticado isso e não há uma batalha em nós, não há uma luta interna, algo que milita contra o nosso espírito, a pergunta é, quem que habita dentro de nós? E por isso eu queria lembrar duas coisas que nos ajudam então a vencermos essa carne. A primeira coisa, voltando para o verso 16 agora, ele diz, digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne. Paulo está lembrando que a forma que nós vivemos, ou andar com Deus, é aquilo que vai dar, sim, munição para vencermos os desejos da nossa carne. De outra forma, seremos inclinados e vamos cair nesses pecados. A ideia do andar no Espírito é justamente a forma de viver, como que nós somos conduzidos na nossa vida. Se por um momento somos condicionados à nossa natureza pecaminosa, vamos andar também segundo a carne. Se andamos segundo Cristo, ou segundo o seu Espírito que habita em nós, também da mesma forma, ele precisa ser manifesto em nós. Esse andar no Espírito dá a ideia de alguém que está andando ao lado de. O meu filho, o Arthur, ele está andando de bicicleta, e naqueles primeiros momentos que ele precisava soltar, ou andar sozinho, sem rodinhas, eu tinha que correr muito ao lado dele. E não precisava segurar ele necessariamente, precisava só tocar na roupa dele ou no cabelo dele, só para que ele soubesse que eu estava ali. E mesmo ele andando bem, no momento que eu saía de perto ou tirasse a mão dele, ele já descontrolava e caía, ou parava. Nesse sentido, andar no Espírito significa essa ideia de alguém que anda ao nosso lado e que nós somos dependentes. Esse andar no Espírito não significa que nós não precisamos do Espírito Santo ou que nós podemos andar até o momento que nós falamos assim, Espírito Santo, agora você fique de lado. Não, é aquilo que você vai precisar todos os dias se quebrantar, se voltar e mostrar que você depende dele.
E esse Espírito que anda conosco é aquele que nos ajuda justamente a observar o desejo da nossa carne que está em conflito com o desejo da vida com Deus. A pergunta que podemos fazer para as nossas vidas, bom, lembrando das obras da carne e do Espírito que habita em nós, se essa semana você teve a oportunidade de brigar com alguém, como é que você fez? Você brigou? Você respondeu? Você ofendeu? Você ficou por isso mesmo? Que trouxe algum sinal de tristeza e arrependimento ter de repente rompido uma amizade com alguém? Se por outro lado nós somos tentados pelas imoralidades, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, se isso houve prazer no teu coração quanto àquilo que você viu e ouviu, a pergunta é, com quem você está andando? Se por outra razão, o sentimento de inveja, de vingança, está aflorado em nós, o de ciúme descontrolado, ou de ir além de beber descontroladamente, ou comer em demasia, quem que está controlando a nossa alma? Tudo isso nós entendemos que nós precisamos então andar no Espírito. E andar no Espírito não é andar sozinho, é ter justamente esse poder dentro de nós que nos ajuda a neutralizar os ataques do inimigo. Tanto aquilo que vem de fora, mas aquilo que também surge de dentro de nós. E Paulo está deixando bem claro, meu irmão, não tem meio termo. Não tem como por um momento você andar no Espírito e outro andar na carne. Se você nasceu de novo, você anda no Espírito. E o Espírito vai incomodar você. E ele vai te fazer entender que você precisa andar nele e que algumas coisas precisam ser crucificadas na sua carne, para que de fato as suas paixões e desejos sejam amortizados na tua vida, ou sejam totalmente aniquilados em você. E é por isso que nós lembramos que há um período de andar com Deus nessa terra, e tudo isso para que a nossa vida experimente a santificação. E como ele diz, quando nós andamos no Espírito, ou seja, quando somos controlados por Ele, nós jamais vamos ser conduzidos aos nossos desejos pecaminosos da nossa carne. Ou como ele diz no final do verso 17, aquilo que é o nosso querer, para que não façais aquilo que é o nosso querer, mas sim aquilo que Deus quer. E por último, observando o verso 18, nessa mesma ideia de crescimento, se por um momento nós crescemos porque não lutamos sozinhos, o Espírito Santo habita em nós e luta conosco, ele nos lembra agora no verso 18 que nós agora somos guiados por esse Espírito, mas em decorrência disso somos libertos da lei também. Então, o viver agora segundo Cristo, que é o nosso guia, o Espírito Santo que é o nosso guia, é aquele que nos torna aptos a andar e cumprir a lei, ou ir além da lei, é justamente aquilo que demarca quem somos, demonstra a nossa identidade. Por um momento lembramos os judaizantes. A tentativa de agradar a Deus estava baseada no seu cumprimento moral, das leis de Deus, e se restringia aos mandamentos de Deus. Agora o chamado ver pelo Espírito, na verdade, é ir além daquilo que a letra pede. E nós lembramos rapidamente do Sermão do Monte. Jesus fala assim, bom, o que a lei fala a respeito do adultério? Não adulterarás, ok, a lei diz isso. Mas você, como cidadão do reino de Deus, eu lembro para você que a ética do reino de Deus vai além disso. É todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Não é apenas o ato, é o pensar. É os desejos da mente, do coração. Por isso, nós sim, cumprimos a lei de Deus e vamos até além dela, daquilo que está nitidamente associado a ela ali naquele momento. E isso, na verdade, não como uma forma de se aproximar a Deus, mas é por gratidão pelo Deus que se aproximou de nós, que anda conosco, ou que, como diz o texto, nos guia. E esse viver agora guiado é sim uma luta contra a carne. É aquilo que vai mostrar o nosso querer e o querer de Deus em nossa vida. E essa experiência, então, ela está em todos os momentos, naquilo que é comum da nossa vida. No nosso dia a dia, no momento que nós lidamos com os nossos filhos, nesse período que estamos mais próximos nas nossas casas. É aquilo que por um momento nós estamos de repente tão fechados em casa, que nós não conseguimos controlar algumas emoções. E nós perdemos a paciência. Mas é aí que o Espírito Santo tem que ser demonstrado em nós. E como a gente faz isso? Forçando isso? Não. De forma natural. Como que o Espírito Santo pode ser então evidenciado em nós? Esse andar com Deus demonstra justamente o quanto de intimidade que nós temos com Ele. Quanto mais nós nos aproximamos desse Deus e dos desejos de agradá-lo,
mais somos revestidos com Ele, mais essas promessas desse Deus que está conosco em todo o tempo trazem paz ao nosso coração e à nossa alma. Ao mesmo tempo, quanto mais nós nos minamos de munição daquilo que o mundo traz, mais esse coração pecaminoso ganha forma. Se por um momento nós lembrássemos esses últimos dias que você liga a sua televisão ou você abre o seu smartphone, você vê sempre notícias, corona, corona, morte, 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 30 mil urnas compradas para o estado de São Paulo, 1000 covas abertas um dia, e essas notícias sempre de pessimismo, de apocalíptica, como alguns estão dizendo, nós vamos ficando cada vez mais fechados, e a ideia de morte mesmo chegando, e ela vai chegar, para um ou para outro, hoje ou daqui a um tempo, vai chegar. Mas nós deixamos de olhar para Deus, e deixamos de olhar nas suas promessas do Espírito que habita em nós, e justamente nós pertencemos a Ele. O dia que Ele nos chamar, nós iremos para o Senhor, como cantamos com Ele, reinaremos. Tudo isso nos mostra justamente que o que tem que estar desconectado da nossa vida é justamente o ato pecaminoso. E eu até nem comentei, mas no final do verso 17, né? Ou, desculpe, do 22, desculpe. 21. Ele diz que aqueles que praticam essas coisas e na verdade sentem prazer ou não sentem arrependimento, não vão entrar no reino de Deus. É por isso que o ser guiado pelo Espírito Santo também é uma forma de mudarmos ou sermos transformados no nosso caráter. Vivemos como cidadão do reino de Deus aqui na terra. Nós não vamos fazer as coisas para que as pessoas elas precisem nos repreender. Somos chamados para sermos irrepreensíveis na nossa conduta, na nossa fé. E é por isso, de repente, como algumas atividades como essa, nesse molde, formato, é estranho olhando aqui de cima. Mas a ideia é justamente isso. Da mesma forma que nós cremos num Deus que pede zelo pela sua obra e com a sua fé, nós também devemos mostrar zelo com aquilo que diz respeito à igreja e nesse mundo ou nesse momento que aqui estamos. A pergunta que eu faço para você, ouvindo tudo isso e essa luta que há dentro de nós, o Espírito de Deus está em você? Você nasceu de novo? Lembramos que não tem aquele negócio, você crer em Cristo e esperar um tempo para uma segunda bênção para você receber o Espírito Santo. Deus é indivisível, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 num. Recebemos o Filho, recebemos o Pai e o Espírito que habita em nós. Se você de fato entregou sua vida para Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. E como você pode saber se você de fato tem esse Espírito de Deus? Primeira coisa é saber quem domina você. Se as suas paixões são pela carne, pelo pecado, e isso não faz diferença na sua vida, abre os seus olhos, pois tem vivido de uma forma carnal, e não como obra do Espírito Santo na tua vida. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a pergunta é, pertencemos a Ele. O que tem sido mais evidenciado em nossa vida nesses dias? Brincávamos um pouquinho antes de começar o culto, né? O tecladista falou assim, bem que podia, se fosse possível, obviamente, né? Baixar o espírito do João Alexandre, né? Ou a habilidade de João Alexandre em tocar, ou de fazer aquelas junções de muitos acordes. Se fosse possível, a ideia é assim que toda a habilidade dele estaria ali. E claro que isso não é possível. Vai ter que estudar mais. Mas o fato é que em nós habita o Espírito de Deus. E a pergunta é, o que nós esperamos do Espírito que habita em nós que ele seja manifesto? É que as nossas atitudes, pensamentos justamente glorifiquem a Ele. O que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio para glorificar o Filho. E nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, o que precisamos fazer? Glorificar a Deus com a nossa vida. E é por isso que nós crescemos à medida que lutamos. Todo dia é uma luta diária. Como alguns dizem, é todo dia matar o leão. Se a nossa vida está sem batalhas contra a nossa preguiça, contra a nossa disciplina de ler e de buscar a Deus, é uma luta que nós já temos perdido. Mas se Deus tem incomodado você quanto à tua vida, alguns erros, ouça Deus, mude de vida e viva pelo Espírito Santo. Oremos. Deus bendito, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque tu és bom, Deus,
tempo todo. E Deus, o que seria da nossa vida sem a ação do Senhor em nós? E por isso, Deus, rogamos para que o Senhor haja de forma graciosa em nós, revelando-se cada vez mais, ó Deus, do Teu amor, do Teu conhecimento, do Teu Espírito. E Deus, obrigado que, através do Teu Espírito que habita em nós, nós temos o resultado dessa habitação, que é o Teu fruto. O fruto que demonstra justamente que há um Deus que em nós habita de forma maravilhosa e extraordinária. E Deus, hoje eu rogo para que o Senhor possa nos ajudar a identificar, Deus, as vezes que a nossa carne tem crescido em nós, que ela tem mostrado na sua rebeldia, que ela quer permanecer em nós e nos influenciar para estarmos cada vez mais distante do Senhor. Que nós pedimos para que o Senhor nos dê vitória, para que possamos mortificar a nossa carne, para que possamos morrer para essa carne, para que o Senhor viva de forma rica em nós e através de nós. Deus, ora por essa igreja, para os nossos membros, para os nossos irmãos, para aqueles que nos assistem, que a Tua graça reine sobre as suas vidas e que nós possamos ver a Tua ação em nós, trazendo esperança, trazendo amor e trazendo justamente nas nossas vidas, nos atos comuns e ordinários da nossa vida, a demonstração do Senhor que habita em nós. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que graças ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a consolação do Espírito seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Domingo que vem nós vamos continuar a segunda parte dessa luta. E é aquilo que Paulo vai nos chamar a viver, que é ou desenvolver o fruto do Espírito. Aquilo que Deus deu àqueles que pertencem a Cristo e que, obviamente, com isso tem munição para vencer essa batalha. Que Deus abençoe e que nos guie para que possamos ter a nossa mente focada no Senhor. Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco, achei descanso em Ti, pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em Teu grande amor. És fortaleza sobre os problemas, a paz. Deus soberano, Tu és presença que satisfaz. Poder que se aperfeiçoará na fraqueza de quem sou, um ser humano tão pecador. Pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em Teu grande amor. Oh, Agora posso entender que tudo vem de Ti, só resta me confiar e seguir. Teu reino buscarei com fé, justiça e Teu querer, e me sustentar.